Olá pessoal da terceira série do ensino médio, como vocês estão? Aqui é o professor Felipe e eu vim aqui para gravar mais uma videoaula para vocês, tá? Vamos continuar aqui o conteúdo e vamos falar dessa vez de conhecimento científico. Vamos aprofundar o nosso conteúdo no conhecimento científico, tá bom? E vemos aqui o primeiro slide na tela, tá? Uma pilha de livros, geralmente nas ciências humanas, né? Nós buscamos muito conhecimento científico nas bibliografias, né? Fazendo as revisões bibliográficas, como chamamos, né? Lendo os livros, procurando o que os autores têm a dizer, os pesquisadores, né? Escreveram, né? E é assim que nós temos geralmente mais fácil acesso a esse conteúdo científico, né? Não só nos livros, mas na internet também, onde nós achamos os artigos científicos, né, os livros, né, para baixar e tudo mais, tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos relembrar o que é senso comum, né? E lembrando, né, que para falar de pensamento científico nós temos que falar de senso comum, né, porque o senso comum reúne todos os elementos, né, que fazem parte da nossa identidade, os elementos culturais, os elementos sociais, né, que estão no nosso dia a dia e que são a base para o nascimento do nosso pensamento científico muitas vezes, né, muitos questionamentos científicos nascem do nosso senso comum, do nosso cotidiano, né. Vamos relembrar que o nosso senso comum está permeado, né, está rodeado pela tradição. O senso comum ele é tradicional, né, ele vem recheado de uma tradição, vai sendo passado de pai, filho, né, avô, enfim, né, sociedade, geração para geração de várias pessoas. Né. Ele é permeado de crença, né, da religiosidade, pela religiosidade, as religiões, né, as superstições, enfim. Ele está no nosso cotidiano, como eu falei, está presente no nosso dia a dia, através dessas superstições, dessas crenças, né, de tudo que isso representa. Ele é repetitivo, né, porque ele é repetido sempre pelas pessoas no cotidiano. Né. Ele é acrítico, ele é diferente do senso crítico. Né. Ninguém questiona, né. A informação ela vem pronta, ela chega pronta muitas vezes, por isso que tem os problemas, às vezes, né, ele é recheado às vezes de preconceitos também, de informações erradas, né? Então é por isso que ele é acrítico, né? Ele é imediatista, né? Ele não tem essa paciência de criticar, de verificar a informação. Né? E também figura a espontaneidade nele, né? Como podemos ver aqui no slide. Né? A espontaneidade ele é espontâneo, ele é imediato, né? Ele não é pensado como um senso do pensamento científico, né? A partir dos dados, né? Dos critérios. Bom, relembrando o senso comum, vamos ao próximo slide, né, e vamos ver que a ciência não se resume apenas a esta imagem. Né? O que é esta imagem aqui? O velhinho, o homem velho, né, um homem velhinho segurando os frascos, né, mexendo ali, misturando as substâncias, né, o cientista de jaleco, o homem de jaleco, no laboratório misturando os frascos, as substâncias, e geralmente explode ali na cara dele e todo mundo dá risada. Então ciência não é apenas isso, vestir jaleco e ir para o laboratório. Ciência é muito mais que isso. Existe ciência no âmbito do laboratório, existe ciência nas ciências sociais também, e a gente vai ver tudo isso, tá bom? Existem vários tipos de ciência, tá? Mas antes disso, vamos para o próximo slide e vamos ver o que é ciência, tá? Vamos começar pela etimologia da palavra, né? Pelo significado da palavra, o real significado. Tá? A palavra ciência ela vem do latim, né? A língua latina, scientia, tá? Que significa o que? Conhecimento ou saber. E é muito importante também a gente saber que os primeiros focos, né, de métodos, a ciência, ela surgiu lá na Grécia, né? Os primeiros focos foram lá na Grécia, tá? Já que os gregos eles foram os primeiros a utilizar o método, tá bom? O que é método? A gente já vai ver isso, tá? Mas todo conhecimento anterior ele não deve ser descartado, e sim analisado pela ótica historiográfica. O que tem que ser feito? A história tem que ver todo o conhecimento que foi
se produzido ao longo do tempo, antes da Grécia Antiga, né, porque tem conhecimento asiático, da Ásia Antiga, da África Antiga, da América Antiga, né, como vocês podem ver aí nas imagens, não só da Grécia, e verificar, né, descobrir várias coisas com novas fontes históricas, né, com uma base que, vendo como a história é contínua, né, e as transformações vão acontecendo, né, ao passo do tempo, né, descobrindo novas coisas. Mas o método foi lá na Grécia, que a gente tem as informações, foi lá que surgiu, primeiramente, né? Mas o conhecimento ele é contínuo, está em constante transformação e passou por todos esses lugares, África, Ásia, América, Grécia, enfim, todos os locais, tá bom? Mais um slide aqui, tá? Vamos para o próximo slide. Vamos ver o que é o método, tá? Ou métodos, ou metodologia científica, tá bom? Métodos eu digo por quê? Porque existem vários tipos de métodos científicos, tá? Vários tipos. O que eles são? São conjuntos de técnicas organizadas em sistemas para analisar os fenômenos ou os objetos de estudo que a ciência vai estudar, tá? São técnicas que são escritas em sistemas que os cientistas vão lá e usam para poder analisar, tá? O método científico ele não tem fim, tá? Ele é contínuo e ele está em constante processo de evolução. À medida que as pessoas vão estudando, vão melhorando, vão adquirindo novas técnicas, vão melhorando a tecnologia, a ciência, vão evoluindo, ele vai se modificando também com o tempo. Isso é perfeitamente normal. A ciência não é um monólito, algo estagnado, tá parado, é algo que está em constante construção, como todos nós também, né? E aqui, né, no slide você vê um exemplo de um método da biologia que a biologia utiliza geralmente, né? Você tem a observação, por exemplo, que você vai lá, observa o seu objeto de estudo que você está estudando, a caracterização do problema, que é a problematização, você vai lá e discute, vê o que você pode observar nele, os dados que você pode levantar, né, o que você pode anotar ali e observar sobre ele, né, o que é interessante registrar, né, e aí você vai lá e levanta esses dados depois, né, anota tudo, né, depois das problemáticas feitas, né, lança as hipóteses, o que é, faz as perguntas certas, né, e aí testa essas hipóteses, né? Põe em prática e vê se funciona ou não, e aí escreve as teorias, né? Vê o que bola para frente, põe a pesquisa para funcionar, né? É mais ou menos assim, né? Eu sei que é um pouco complicado de entender, né? Mas eu acho que para você entender, você deve verificar um pouco mais esse esquema, né? E ver que tudo depende do procedimento. Ou seja, se o cientista ele segue o procedimento organizado, tá? Lembre-se, o método é um conjunto de técnicas organizadas, procedimentos, tá? Então, nada mais é que o cientista está seguindo o procedimento, tá? São procedimentos que ele vai lá e segue para ver se a experiência dá certo e a pesquisa pode seguir, tá bom? Se é satisfatório, tá? Vamos para o próximo slide. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre pesquisas científicas, né? Já que nós estamos vendo os métodos, vamos ver algumas das técnicas também. E uma delas são as pesquisas científicas. Existem vários tipos de pesquisas, mas vamos ver aqui. As pesquisas quantitativas, tá? Que são tipos de pesquisas que analisam tudo que pode ser quantificável, ou seja, o que pode contar, né? O que pode contar e anotar, né, com base em dados, tá bom? No entanto, para que esses dados façam sentido, é preciso pensar muito bem em quais serão eles e como serão analisados. É por isso que precisa do processo lá de problematização, para você levantar os dados, tudo, e ver quais dados vão ser necessários, né? Porque você tem que saber também, não adianta levantar dados que não são necessários, tem que levantar os dados que são necessários para a pesquisa, tá bom? E a pesquisa, vamos lá, a pesquisa qualitativa, que é diferente da quantitativa, tá? A quantitativa é o que pode se contar, tá? Você pesquisa aquilo que se conta. A qualitativa é diferente, é aquilo que não é mensurável, aquilo que não dá para contar. Como a realidade, o sujeito, a cultura, por exemplo.
São elementos que não podem ser separados ou analisados com números. Não dá para você contar. Não se conta cultura, por exemplo. Não se conta a realidade de um sujeito, do dia a dia dele. Então você tem que pesquisar e ir anotando de outra forma. Tá? Então você usa outros métodos. E você pode utilizar isso no seu cotidiano, por exemplo. Busquem isso, essas pesquisas. Quando você for falar de algum assunto, busque um tipo de pesquisa dessas. Elas estão prontas já na internet, por exemplo, nos livros. É só você buscar e utilizá-las para falar de assuntos que você quer dominar mais, por exemplo, tá? Principalmente em discussões aí na internet. Né? Nós vemos muitas vezes as pessoas falando muitas besteiras, né? Sem saber o que estão falando, né? Quando bastaria pesquisar um pouquinho ali, ter as pesquisas à mão e ver que os fatos não são nada daquilo que elas estão pensando, né? Por isso, com muito cuidado para não cair nas fake news também. Basta dar uma pesquisada ali na internet que você vai descobrir várias pesquisas, né? Para você evitar esse tipo de erros, tá bom? Então usem isso a seu favor no dia a dia de vocês, tá? Vamos para o próximo slide. Então, como a ciência tem métodos, tá? Cada tipo de ciência tem seu método. As ciências sociais também têm seu tipo de método, tá? E é um método único. E vamos ver essas regras, tá? As regras desse método sociológico, que foram construídas por Émile Durkheim, tá? Um dos principais fundadores aí das ciências sociais, tá? Vemos aqui a foto dele. Próximo slide. Vamos conhecer mais a fundo as regras do método sociológico. Né? Para quê? Para analisar o fato social. Tá? O que são os fatos sociais? São regras jurídicas, morais, né, que tem na sociedade, dogmas religiosos, sistemas financeiros, culturais, costumes, coisas que estão permeando a nossa sociedade, tá bom? Que estão intrínsecos na nossa sociedade e de certa forma nos influenciam muito no nosso cotidiano, tá? Então, para analisar esses fatos, os fatos social, o Durkheim ele propôs um método para ser utilizado nesses estudos, tá? E é um método independente de qualquer visão filosófica ou ideológica de mundo, tá bom? A sociologia, então, segundo Durkheim, ela não é nem individualista e nem socialista. Assim, no jeito vulgar de falar, tá? No sentido vulgar das palavras, tá? Então ela não é nem individualista nem comum, tá? A todos, tá? Ela não é nem individual e nem comum para todo mundo. Ela não tem não tem partido político, tá? Também é isso que ele quer dizer, tá? É um método objetivo e inteiramente dominado pela ideia de que os fatos são coisas, tá? Então ele coisifica isso, tá? E, portanto, devem ser estudados como tal, como coisas, tá? E ele é exclusivamente sociológico, ou seja, não dá para usar em outra coisa, não dá para usar em história, não dá para usar em geografia, tem que usar só na sociologia, tá bom? Então, sociologia, ciências sociais também tem método para ser usado, tá? Afinal, é uma ciência. Então lembre-se lá, então ciência não é só pôr o jalequinho branco e fazer experimento, né, botar as substâncias lá, fazer explosõezinhas, como é aquela visão caricata do cientista. E também tem essas questões, né, que nós temos ciência de laboratório, as pessoas mexem com substâncias, fazem, né, as misturas adequadas, compõem substâncias, né, tem essa ciência séria também que mexe com as questões da química e tudo mais, né, isso é de outra forma, né, mas não é só isso, né, existe a ciência de laboratório, assim como existe a ciência social, assim como existem as ciências biológicas, né, assim como existem vários tipos, né, de ciências, tá bom? Vamos para o próximo slide. Nós trazemos outro método aqui também, que é das ciências humanas, mas é um método antropológico, tá? Que é um método de observação participante, criado pelo antropólogo, o Bronislaw Malinowski, tá bom? Que esse método, ele consiste em se colocar no lugar do outro e vivenciar as suas experiências, tá? Então, se você vai no contexto do Malinowski, ele era um antropólogo que foi
conhecer um povo, né, chamado de tribo na época, e ele se misturou, né, ele foi criando esse método, e o método dizia que o certo era se colocar no lugar do outro, vivenciar essas experiências, né? E um dos pontos principais também desse método era mesclar-se à sociedade, né? Para que todos esses hábitos analisados acontecessem de maneira natural e não de maneira diferente, como se você estivesse ali observando, né, de propósito, e as pessoas tivessem que meio que encenar, fazer as coisas ali diferente, só porque você estivesse observando, né? Você tinha que se mesclar à sociedade e tudo correr ali na normalidade, tudo dentro dos conformes, segundo o Malinowski falava, tá? É a observação participante da antropologia, assim como ali a análise do fato social a partir do método sociológico do Durkheim, assim como tem lá o método biológico que eu mostrei para vocês na tabelinha. Então percebam, cada área da ciência, tem o seu método, tá bom? E finalizamos por aqui. No próximo slide temos a atividade, tá? Com 3 questões. Vocês vão me entregar provavelmente na semana que vem. Vamos conversando pelo WhatsApp, tá? Qualquer dúvida me chamem. Tenham uma boa semana. Tomem todos os cuidados sanitários. Usem máscara, álcool em gel e um abração.